O todo é maior que a soma das partes. O todo é menor que a soma das partes. Se você, ao escutar essas duas afirmações, tiver ficado tentando definir qual afirmação é a correta, qual é a incorreta, ou se você tiver também achado que eu me confundi ao afirmar essas duas frases, por favor, não saia desse vídeo. Esse vídeo é para explorarmos em conjunto os paradoxos, a existência de paradoxos e a importância também de considerarmos os paradoxos na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de enxergar a vida. Bom, para começar, é claro que se você já teve contato com a obra do Edgar Morin ou de outros pensadores da complexidade, você já deve ter reconhecido essas duas afirmações. E o intuito desse vídeo não é nós entrarmos, né, na teoria da complexidade, né, de uma maneira mais aprofundada, mas sim nós temos a intenção de explorarmos aqui em conjunto a importância de reconhecermos a existência de paradoxos e também de contemplarmos a existência de paradoxos tanto no âmbito do nosso pensamento, quanto também no âmbito das nossas conversações, das nossas relações. Bom, pegando a primeira frase, né, desse vídeo, quando a gente diz que o todo é maior que a soma das partes, essa é uma afirmação verdadeira, quando, por exemplo, a gente considera que quando pessoas estão reunidas, estabelecendo um diálogo e explorando em conjunto um determinado tema, é comum ocorrer nesses grupos dialógicos a construção de conhecimentos que são maiores do que a soma individual dos conhecimentos de cada pessoa constituinte daquela conversação. Nesse sentido, a relação e a conversa dialógica cria, potencializa, expande o conhecimento de tal maneira que a soma do conhecimento individual de cada pessoa é menor do que o resultado atingido em conjunto ali por aquelas pessoas. Ou seja, aquelas pessoas foram capazes de criar algo novo, algo além da somatória dos conhecimentos individuais. O todo é maior que a soma das partes. Por outro lado, quando a gente diz que o todo é menor que a soma das partes, isso também parece ser uma realidade. Em muitos casos, vou dar o exemplo aqui de um coral, quando nós estamos coparticipando de um coral, por exemplo, há potencialidades vocais, há qualidades e talentos musicais ali que às vezes os indivíduos têm que conter ou restringi-los, uma vez que eles estão coparticipando de um grupo e que o importante ali é o equilíbrio, a harmonia entre as vozes. Ou seja, há potencialidades ali suprimidas, né? Reduzidas. O todo é menor que a soma das partes. Parece ser muito importante a gente entender que há questões, há condições paradoxais na existência humana, né? Nas relações humanas. E é importante a gente começar a entender e enxergar que esses paradoxos eles estão presentes nas nossas relações. E veja, ao invés de nós tentarmos eliminar o paradoxo, por muitas vezes é importante a gente ser capaz de mantê-lo vivo, como diz Edgar Morin, né? Manter as contradições ali em diálogo, uma vez que esse diálogo das contradições ele traz também potenciais importantes, né, de ampliação, de criatividade, e nesse sentido, então, a gente deveria considerá-los no nosso modelo de pensamento
e não simplesmente tentar eliminá-los, que é o que a gente tenta fazer em boa parte do tempo, né? Eu que já participei de grupos de diálogo por mais de 15 anos, eu pude perceber isso, né? Quando a gente chega às vezes em questões paradoxais, é comum a gente tentar solucionar o paradoxo, né? Chegar a uma conclusão que elimine o paradoxo. Porém, por muitas vezes, isso não é possível. E é saudável a manutenção do paradoxo. Ou seja, é saudável mantermos o pensar e a expansão, né, do conhecimento e da exploração daquele paradoxo, de tal maneira que a gente amplie o nosso olhar e considere a coexistência também de contradições. Pois eu acho que, como o Edgar Morin coloca em sua obra, o cosmos também é carregado de contradições. E as contradições, se por um lado elas são antagônicas, elas também, ao mesmo tempo, podem ser complementares. Bom, para esse vídeo é isso. Eu não queria estender muito mais, né, neste assunto, mas, claro, nós vamos voltar à questão dos paradoxos, porque elas são muito interessantes, muito ricas, e nós vamos abordar em outros vídeos. Mas, por hora, essa é uma pequena introdução sobre essa temática. Fica aqui um abraço a todos e um até breve.